Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em O Inimigo Interior, The Enemy Within, 1966. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o interior da USS Enterprise, iluminado por luzes brancas e frias que se refletem nos painéis metálicos, com sombras que se alongam pelas superfícies lisas e um silêncio cortante, apenas quebrado pelos sons baixos e contínuos dos sistemas da nave. Depois, aproximando-se de James Kirk, que observa com olhos tensos o painel de controle, os punhos cerrados sobre a mesa, refletindo a inquietação e a responsabilidade que lhe consomem. Um acidente no transporte fragmenta sua essência, e de repente a nave é confrontada com duas versões simultâneas de Kirk, uma racional, fria, incapaz de agir sem análise, e outra impulsiva, selvagem, movida por instintos que ameaçam tudo ao redor. Spock mantém a compostura característica, tentando mediar, mas sente a tensão corroer a lógica do momento. McCoy circula entre os extremos, preocupado e frustrado, suas mãos inquietas repetindo gestos de impaciência, como se pudesse de alguma forma recompor o caos humano que se formou diante dele. À medida que a nave se aproxima de uma zona crítica no espaço, os dois Kirk alternam o controle, cada ação intensificando o desequilíbrio, sistemas ativados e desativados, ordens contraditórias, portas que se abrem e fecham sem sentido. O conflito interno irrompe no físico, e a tripulação observa, impotente, a necessidade de integração e equilíbrio. Finalmente, através de uma decisão arriscada de Spock e McCoy, as duas metades de Kirk se reconectam, e o equilíbrio precário é restaurado, deixando rastros de introspecção, cicatrizes invisíveis e a consciência de que o conflito interno nunca é totalmente resolvido, apenas adiado. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. Os corredores da USS Enterprise estavam mergulhados em uma penumbra vibrante, com luzes de alerta piscando em tons avermelhados e reflexos distorcidos nos painéis metálicos. James Kirk caminhava sozinho, sentindo a tensão pulsar no ar. Spock examinava os controles, cada gesto medido, como se tentasse antecipar um desfecho que se escondia nas sombras. McCoy ajustava o tricorder, atento a cada sinal de anormalidade, seus olhos revelando preocupação silenciosa. Mal desconfiava Kirk que essa divisão interna se tornaria o espelho mais cruel de sua própria humanidade, refletindo extremos que ele jamais imaginara confrontar. James Kirk agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Cada corredor parecia se alongar infinitamente, e cada decisão tomada reverberava como ecos no interior da nave e na própria alma. As ordens contraditórias entre as metades divididas geravam tensão palpável. Cada passo significava risco, cada respiração carregava a iminência de descontrole. Spock e McCoy assistiam, tensos, enquanto a instabilidade se aprofundava. Kirk não imaginava que o próprio ato de se reintegrar exigiria mais que racionalidade ou coragem. Exigiria a aceitação da sombra como parte essencial daquilo que ele era. James Kirk estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. As duas metades se confrontavam em espelhos de ação e emoção, enquanto a nave continuava seu curso, indiferente e eterna. Spock mantinha vigilância silenciosa, ajustando cálculos e probabilidades. McCoy intervinha apenas quando a instabilidade ameaçava a vida de todos, seu rosto marcado pelo conflito entre cuidado e impotência. E as mãos de Kirk tremiam ao reconciliar impulsividade e lógica. O equilíbrio se restaurava, mas permanecia precário,
lembrando que a integração é sempre um processo, não um destino. E então surge uma pergunta que ecoa na vastidão do espaço e da psique. Até que ponto conhecemos a nós mesmos e os limites de nossa própria sombra? O interior da USS Enterprise, com suas luzes brancas e vermelhas alternando-se em reflexos metálicos e corredores que pareciam não ter fim, revela-se como extensão do inconsciente profundo. Cada som mecânico, cada alerta eletrônico, cada sombra projetada sobre o painel funciona como um eco do psiquismo, um ritmo sutil que pulsa junto com a ansiedade e a tensão interna de James Kirk. O espaço, a cor e o movimento tornam-se linguagem simbólica, traduzindo a fragmentação da consciência e a necessidade de reintegração. No âmbito do inconsciente coletivo, observa-se como padrões universais de dualidade emergem, o conflito entre impulsividade e razão, instinto e moralidade, luz e sombra. A divisão de Kirk em duas metades não é apenas literal, mas manifesta o arquétipo universal da sombra, aquela força que todos carregam e que se oculta sobre a superfície da consciência, pronta para se revelar nos momentos de crise. A sombra em Kirk se manifesta na impulsividade descontrolada, na agressividade latente e na incapacidade inicial de agir com equilíbrio. Essa fragmentação produz consequências imediatas, riscos à nave, tensão entre tripulantes e o espectro da autodestruição. A integração final das duas metades não é apenas uma solução narrativa, mas um processo psíquico de reconciliação interna, mostrando que a aceitação da sombra é condição para a completude e maturidade. Essa jornada simbólica ecoa mitos antigos de transformação e reintegração, especialmente o mito de Hércules enfrentando os monstros internos e externos, desafiando os limites da força física e da disciplina moral. Tal como Hércules, Kirk enfrenta forças internas que, quando não reconhecidas, ameaçam não apenas sua missão, mas a própria vida da comunidade ao seu redor. Spock, com sua lógica e disciplina, funciona como manifestação do arquétipo do sábio, guiando a ação e fornecendo estabilidade psíquica diante do caos. McCoy, em contraste, encarna a energia do curador, equilibrando cuidado e urgência, trazendo à tona a necessidade de intervenção compassiva para harmonizar instintos conflitantes. Esses arquétipos atuam como contrapontos e catalisadores da integração de Kirk, cada um refletindo aspectos universais do psiquismo humano. O retorno às imagens iniciais, corredores estreitos, luzes frias, reflexos distorcidos, agora transfiguradas, revela uma reflexão filosófica profunda. Os espaços que pareciam meramente físicos agora se manifestam como terreno do autoconhecimento, onde escolhas e conflitos internos se tornam tangíveis. A integração da sombra e da consciência racional sugere que a verdadeira jornada não é externa, mas interior. E então permanece a indagação que ecoa na vastidão do espaço e da psique. Até que ponto estamos prontos para confrontar e reconciliar o que existe dentro de nós? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria o inimigo interior, The Enemy Within, 1966.